Oi pessoal, neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre grandezas proporcionais. Eu vou resolver o problema que está na tela. O pessoal do cursinho provavelmente vai reconhecer que é o exercício número 1 da lista que eu deixei com eles no final do ano. O problema é o seguinte: na época em que o Brasil tinha 150 milhões de habitantes, a razão entre sua população e a população chinesa era de 3 para 20. Qual era a população da China nessa época? Então vamos identificar as informações que tem no problema. Primeira coisa, identificar qual é a pergunta. A pergunta era: qual era a população da China na época? Então uma das grandezas envolvidas é a população da China nessa época. Tem outra grandeza envolvida? Tem. A população do Brasil na mesma época. Só que a população do Brasil a gente sabe quanto era, 150 milhões de habitantes. A população da China a gente quer descobrir. Como é que essas duas grandezas se relacionam? O problema informa qual é a razão entre elas, né? E aqui está escrito com todas as letras. A razão entre sua população, sua de quem? Do Brasil. E a população chinesa era de 3 para 20. Resumindo, a população chinesa é o que a gente quer descobrir, a gente vai chamar de X. A gente conhece a população brasileira, 150 milhões naquela época. E a razão entre a população brasileira e a população chinesa é 3 para 20. Agora a gente vai pegar essa igualdade que representa a razão, a gente vai substituir os valores que a gente conhece. Então vai ficar 150 está para X, 150 milhões está para X, assim como 3 está para 20. Então aqui na verdade, a gente tem uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Os termos de uma proporção têm nomes específicos. A gente tem os extremos e a gente tem os meios, que vão ser X e 3. O que a gente faz agora para resolver? Provavelmente vocês já viram isso do seguinte jeito. A gente pega essa igualdade e multiplica os termos em cruz, né? Então, o 3 multiplica o x e o 20 multiplica o 150. Uma outra maneira de dizer isso é: a gente multiplica os meios, vai ficar 3 vezes x de um lado, e multiplica os extremos, 20 vezes 150. Isso é uma propriedade das proporções. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. E agora é resolver isso. Vai dar 3x igual a 3.000. X vai ser 3.000 dividido por 3. X vai ser 1.000 milhões. Ou seja, a população da China nessa época é de 1 bilhão de pessoas. Lembrando que 1.000 milhões nada mais é do que 1 bilhão. Certo? Resumindo o que a gente fez. Depois de identificar as informações do enunciado, a gente montou uma proporção. Essa proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, de tal maneira que dos 4 termos que aparecem na proporção, a gente conhece 3 e quer saber o quarto. Para descobrir esse quarto, a gente multiplica a proporção em cruz, ou seja, a gente multiplica os meios de um lado e os extremos do outro e iguala. Isso forma uma equação, e aí a gente resolve essa equação. Em geral, nesse tipo de problema, a parte que pode dar mais trabalho é a montagem da proporção. Identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Nesse exemplo aqui, isso não criou problemas porque no enunciado estava claramente dito: é a razão entre a população brasileira e a população chinesa. Para encerrar, eu vou deixar com vocês duas perguntas. A primeira é essa aqui.
Ao resolver a equação, eu cheguei a x igual a 1000. Como é que eu sabia que eram 1000 milhões de habitantes e não 1000 habitantes apenas? E a segunda é essa aqui. A resposta do problema seria diferente se em vez de usar 150 para a população brasileira, a gente usasse 150 milhões? Então, pensem, coloquem as suas respostas nos comentários. Também coloquem suas dúvidas sem problema nenhum. E curta o vídeo, se inscreva no canal se tiver gostado e até a próxima.